explicar para vocês o porquê a maioria dos fisioterapeutas falam sobre os exames de imagem apenas como exame complementar, ou seja, o exame ele não é pedido e levado em consideração em primeiro momento. Então, eu vou falar para você quando e por que você deve considerar o exame de imagem e quando você não deve considerar. E aí você vai entender um pouquinho e ver se faz sentido para você. Nós já sabemos que o exame de imagem, quando nós o realizamos, ele vai apresentar alterações como degenerações, protusões, hérnias de discos e abaulamentos, por exemplo. E nós sabemos que esses exames realizados, eles vão apresentar essas alterações também em pessoas que não têm queixa de dor, ou seja, que não sentem nenhuma dor. E na ciência a gente já sabe que a relação de tamanho de lesão e dor não tem relação. Ou seja, eu posso ter lá uma protusão grande, mas o paciente ou a pessoa, né, ter uma dor pequenininha. Ou então eu posso apresentar lá o exame, apresenta uma protusão pequenininha e o paciente apresenta uma dor insuportável, uma dor grande. Então, isso não se faz relação em tamanho de lesão apresentada com o tamanho da dor. O que você deve fazer ao sentir a dor? Você deve procurar ou um médico ou um fisioterapeuta que vai realizar em você um teste físico investigando a sua dor e vendo se os testes físicos fazem relação com a sua dor para ver se tem a necessidade de indicação de realizar o exame de imagem como um fator complementar ou para melhores investigações ou se não tem a necessidade. Então, são realizados, por exemplo, testes de tensão neural, testes para avaliar se você tem alteração da sensibilidade, se você apresenta perdas de força, por exemplo, relacionado à sua coluna, se você apresenta perda de força em ficar na ponta dos pés ou ao ficar com os pesos apoiados somente nos calcanhares. Isso para lombar. Se você tem perda de força nas mãos, que vai estar relacionado à sua cervical. Se você apresenta incontinência urinária, perda de peso sem motivo aparente, febre junto com a dor. Então, esses são algumas formas que na investigação vai direcionar se você precisa de um exame complementar ou não. Isso não é para você ficar preocupado ou preocupado. Por quê? Porque nós sabemos também que a maioria das pessoas que apresentam um quadro de dor lombar, vou dar como exemplo a dor lombar, sabe-se que apenas 1% dessas pessoas que têm crise lombar apresentam complicações maiores, apenas 1%. E aí, para te deixar também, talvez, aliviado, se você, dentro desses testes que a gente faz, e eles dão negativo, ou seja, informa para nós que a sua dor lombar não é nada grave, precisa de atenção e de tratamento, né? Mas que não será, nesse caso, necessário realizar um exame de imagem como um exame complementar para maiores investigações. E qual outro motivo, então, também nós falamos que o exame de imagem ele deve, pelo menos, aguardar uma tentativa de tratamento convencional e esse exame ele não deveria ser realizado pelo menos por 6 semanas, porque quando você faz o exame repentino, ou seja, de forma muito rápida, no seu quadro de dor, ele vai apresentar aquelas alterações citadas anteriores e isso traz o que nós chamamos de catastrofização da dor, aumento de ansiedade, perda de sono, aumento do estresse, e isso vai fazer com que a sua percepção de dor aumente. Então, primeiramente é aconselhado, é indicado que você realize pelo menos de 6 a 8 semanas um tratamento conservador, por exemplo, com um fisioterapeuta. E dentro desse espaço de tempo, vai estar sendo investigado se você necessitará, então, de ação de encaminhamento para outros profissionais, assim como o aumento, assim como o encaminhamento para um anestesiologista ou um psicólogo que vai trabalhar com você, principalmente o psicólogo que trabalha com terapia cognitiva comportamental, que vai estar somando no seu controle da dor.